Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje traz um tema muito importante. Em alguns casos, esse tema pode até ser polêmico, mas não há motivo nenhum para polemizar. Basta ficar com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Hoje o tema é: onde está Moisés? E nós vamos analisar estudar com base em Deuteronômio, em Judas e também em Mateus. Prepare o seu coração. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada em Deuteronômio 34, na verdade do verso 1 ao verso 10, mas eu não vou ler os 10 versos, eu vou ler apenas do verso 5 até o verso 7, que diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Belpeor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Até aqui. Veja que texto extraordinário esse daqui, você não acha? A palavra de Deus deixa bem claro que Moisés foi um servo fiel e que morreu e que Deus o sepultou ali e que ninguém sabe onde realmente ele foi sepultado, diz a Bíblia. Onde está a sepultura de Moisés? Analisemos um pouco. Quem foi Moisés? O que a Bíblia fala sobre ele? O que a história fala sobre ele? Claro que aqui é uma meditação curta, não dá para falar tudo, mas algumas coisas. Moisés nasceu num contexto de maldição. Havia um decreto de morte por parte de Faraó, em que todos os meninos, filhos das mulheres hebreias que nascessem, deveriam morrer. Na verdade, eles queriam que matassem já no ventre da mãe. Mas caso não matassem ali, assim que nascesse, deveria morrer. Era um decreto de morte. Mas Deus tinha um plano para Moisés. Deus tinha um propósito na vida dele. Assim como Deus tem na sua e na minha também. Amém? Aí, através da sua mãe Joquebede, Deus conduziu as coisas. Finalmente Moisés foi protegido, colocado no rio Nilo, num cestinho, e as águas levaram, e naquele mesmo dia a filha do faraó, que havia feito o decreto, tinha ido ao rio tomar banho com as suas empregadas. E foi ali que elas viram o cestinho vindo com um bebê dentro. Elas correram, abriram o cestinho e viram o menino Moisés. Então a filha de Faraó, a princesa, resolveu adotar o menino e colocou o nome de Moisés, que significa salvo das águas. Moisés então foi educado por sua própria mãe, que foi contratada como babá do seu próprio filho por parte da princesa. E a mãe colocou no coração, na vida, na mente, no caráter de Moisés os princípios do céu. Depois que ele cresceu, ele foi entregue então à princesa, que levou para o Egito, e Moisés cresceu no Egito, estudou no Egito e se aprofundou na cultura egípcia, e ele era inclusive um candidato a Faraó. Sim, Senhor, Moisés era ou seria naturalmente o substituto do faraó. Veja que naquele tempo esse era o cargo mais elevado. Mas um dia Moisés descobriu sua verdadeira identidade. Então Moisés abandonou o Egito e voltou para o deserto para reencontrar os seus familiares, as suas origens. E foi ali no deserto que ele teve um encontro com Deus, naquela sarça ardente. E foi ali que Deus fez um chamado para ele, conforme está em Êxodo 3, de 7 a 9. Deus chamou Moisés para que Moisés voltasse ao Egito e fosse um instrumento de Deus para tirar o povo da escravidão egípcia. Depois de relutar um pouco, Moisés aceitou o convite e foi com seu irmão Arão para fazer essa obra, para cumprir essa missão. Deus usou Moisés de forma poderosa e Deus então tirou seu povo da escravidão. Mais de 1,5 milhão de pessoas saíram da escravidão pelo poder de Deus através de Moisés. E Moisés liderou esse povo pelo deserto durante 40 anos. 40 anos de altos e baixos, experiências extraordinárias, de momentos terríveis, de lutas, de angústia e momentos de felicidade, de júbilo, de milagres, de coisas fantásticas. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver quantas coisas Deus fez naquele deserto. Moisés era o líder daquele povo. Moisés estava sendo usado por Deus para conduzir o povo à terra de Canaã, a terra prometida. E finalmente, depois de peregrinar pelo deserto 40 anos aproximadamente, Moisés chegou com seu povo num certo lugar, numa certa altura,
quando Deus então chama Moisés na montanha e mostra para Moisés a terra de Canaã. Moisés vê a terra e Moisés se alegra em ver a terra e diz: Senhor, nós chegamos finalmente. Sim, nós chegamos. Mas Deus disse: Moisés, você não vai entrar. Moisés ficou triste porque Deus havia dito que ele não entraria lá. E ele conduziu esse povo durante todos esses anos. Mas Deus disse: você não vai entrar, Moisés. E você vai morrer. Veja, Moisés não entraria na terra prometida e ainda morreria. Claro que Moisés ficou muito triste. Mas Deus disse: Moisés, eu vou ressuscitar você em seguida e vou levar você para minha casa. Você não vai entrar nessa terra prometida, mas você vai entrar na minha casa. Vou levar você para minha casa, para o céu. E Moisés morreu ali. E em seguida, quando Moisés morreu, o diabo apareceu, como diz Judas 9. O diabo apareceu para tentar conseguir o corpo de Moisés. Olha só o que diz Judas 9. Esse é um texto muito curioso. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, você pode abrir a sua aí também. Veja o que diz Judas, está aqui, Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não lhe atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Veja que quando Moisés morreu, o diabo quis dizer: Moisés é meu, Moisés me pertence. Porque Moisés havia duvidado de Deus, ferido a rocha, matado um egípcio, a princípio rejeitou o chamado de Deus. Moisés era pecador, tanto quanto você e tanto quanto eu. Então o diabo diz assim: esse homem é meu, e quis se apoderar de Moisés. E Deus repreendeu Satanás: o Senhor te repreende, expulsou o inimigo e disse: Moisés é meu. E Deus ressuscita Moisés e o leva para os céus. Quando você vai para Mateus 17, na transfiguração, Jesus vai à montanha para a transfiguração, leva com ele Pedro, Tiago e João para ver a transfiguração. Enquanto Jesus estava se transfigurando diante deles, apareceram Moisés e Elias naquela cena. Veja, Elias foi arrebatado vivo e Moisés morreu, Deus o ressuscitou e o levou para os céus. E ali Moisés aparece na transfiguração. Moisés estava ali representando as pessoas fiéis que já morreram ou que ainda irão morrer, mas irão morrer firmes na fé como Moisés. Então todos aqueles que morrerem em Cristo serão como Moisés. Deus vai ressuscitar essas pessoas na volta de Jesus e vai dar aos fiéis que já morreram o novo céu e a nova terra. Moisés ali na transfiguração era um modelo, era uma mensagem de que todos que forem fiéis, mesmo que morram, serão ressuscitados para a glória de Deus e para a vida eterna. Amém? E Elias, na transfiguração, representava as pessoas fiéis que estarão vivas na volta de Cristo. E assim como Elias não morreu e foi levado vivo, muitos estarão vivos na volta de Cristo e os fiéis não morrerão, serão transformados e levados para os céus. A pergunta então é: onde está Moisés? Moisés já está com Deus no reino de Deus. Moisés recebeu já a salvação eterna. Que bênção, não é? Eu pergunto a você, você viu como Deus conduziu a vida de Moisés, livrando-o do decreto de morte de Faraó? E depois, então, sendo o líder do povo de Israel, deixando de ocupar a cadeira de Faraó para ser um servo no deserto, porque o que Deus tinha para Moisés era maior que o trono de Faraó, era maior do que as glórias humanas, era maior que um cargo político, era maior do que uma posição nesse mundo. O que Deus tinha para ele era o céu, era a vida eterna, e isso não tem preço. Essa é a maior posição que Deus pode oferecer a um ser humano, o céu, a vida eterna. Eu pergunto a você, você também não quer o céu? Você deseja ir para o céu? Você deseja a vida eterna, morar com Deus para sempre? Se você deseja, então, por favor, não fique preso às coisas mundanas, não fique preso àquilo que é simplesmente terreno, não fique preso às posições ou às ofertas que alguém possa fazer para você. Busque a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. E as outras coisas serão acrescentadas. Seja firme na fé. Se você tiver uma fraqueza e você cair, segura na mão de Deus e levanta. E em nome de Jesus continua
como Moisés continuou. E um dia, você e eu, pela graça de Deus, estaremos no reino dos céus. Amém? Amém? Que Deus seja louvado. Que assim seja. Se você deseja ir para o céu, se você deseja a vida eterna, levante a sua mão e diga: eu quero, eu aceito, eu vou para o céu em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou orar por você. Oremos. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe essa pessoa que ora comigo. Derrama o teu espírito sobre ela e salva esta pessoa, salva a mim também, como o Senhor salvou a Moisés. Nós também queremos herdar, receber o novo céu e a nova terra no dia da volta de Cristo, no dia da ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Então curta o vídeo, faça o seu comentário, se inscreva no canal, por favor, envie esse vídeo para os seus amigos e vamos juntos levar a esperança, tá bom? Outra coisa, não esqueça de ir para a igreja adventista. Vai lá, frequenta a igreja, estude a Bíblia, se prepare para o batismo e se prepare para a vida eterna. Combinado? Forte abraço, chega mais perto sempre. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.